Boa tarde, pessoal. Desculpa aí um pequeno atraso que a gente teve. Hoje, gente, eu vou dar continuidade a Elancê, mas só algumas casuísticas que a gente tem aqui e vídeos para vocês entenderem que ele vem numa seringa, que a quantidade injetada é pouco, que quando se faz justa óssea a gente utiliza a agulha para fazer justa óssea, visualiza na seringa ali um tipo de distância, um tipo de medição do produto diferente do que a gente utiliza para bioestimular o colágeno, tá? Então, esse primeiro caso que temos aqui é um caso que a gente realizou um curso lá em Belo Horizonte. E a foto segunda é a foto que a paciente mandou no dia seguinte. Se vocês observarem, a paciente quase não tem edema, tá? E o próprio Elancê, ele faz um pouquinho o efeito do ácido hialurônico quando a gente trabalha com a quantidade no justa ósseo também. No caso dela, se você vê as primeiras fotos aqui, você vai ver que melhorou o contorno aqui dela, no ângulo de mandíbula, do queixo, ela ficou com um ângulo mais definido, né? A gente já consegue ver essa imagem de frente. E no dia seguinte, que não tinha nem 24 horas quando ela mandou a foto, você já vê aí uma foto que praticamente não tem muito edema, né? Então é um produto que realmente não gera tanto edema. Esse segundo caso, a paciente foi pós-imediato, então ela está com edema ainda, mas você consegue ver que a gente consegue, dependendo dos pontos que a gente trabalha, a gente consegue alongar a face do paciente da mesma forma que a gente faz isso com o ácido hialurônico, porque às vezes tem muita gente que fala assim, nossa, meu rosto é redondo, meu rosto, eu queria ter um rosto com uma definição melhor, que fosse com um aspecto mais magro. Essa paciente, ela reclamava que o rosto dela era muito paralisado, era muito pesado. Enfim, nós fizemos projeção na face, reestruturamos a face dela com Elancê e também bioestimulamos de uma forma que a paciente aparentasse um rosto mais magro e mais definido. Então, um rosto quando ele é redondo não significa necessariamente que eu não consiga com preenchimento ou com um bioestimulador no ponto certo, e nesse caso o bioestimulador Elancê, fazer uma reestruturação que dê um formato de um rosto mais fino. Às vezes alguém vai olhar para você e vai falar assim, nossa, essa paciente, você parece que emagreceu, né? Então, isso pode acontecer dependendo dos pontos que a gente utiliza, que são pontos mais estratégicos, com o objetivo de deixar um rosto mais fino. Então, o rosto redondo pode ser trabalhado com preenchimento ou com bioestimulador para esse objetivo também. Essa imagem que vocês estão acompanhando aí agora é uma imagem que a gente trabalhou com o Elancê com o objetivo de deixar um rosto mais definido, né? Não mudamos muito o rosto dela, mas alongamos o rosto de uma forma que ela gostaria que fosse feito, como eu expliquei para vocês. Já a próxima paciente, trabalhamos com o bioestimulador Elancê, fizemos também fios nessa outra paciente, tá? E deixamos bem natural. Nós só melhoramos os contornos da face dela de uma forma que trabalhamos mais do lado direito dela do que do lado esquerdo, porque se você perceber na primeira foto, ela tem uma diferença, uma simetria muito grande em relação ao lado direito e esquerdo. Então a gente trabalhou mais de um lado para dar um pouco mais de volume desse lado, para melhorar essa assimetria que ela tinha. Então, para vocês entenderem, o Elancê, esses resultados aí são todos assim pós-imediato. Então, você já consegue visualizar essa diferença que a gente quer dar para o paciente, entendeu? Por causa da carboximetilcelulose. E agora eu vou passar para vocês aí um vídeo que... Passa para o próximo slide, por favor. Esse primeiro vídeo, gente, eu estou trabalhando justa óssea com Elancê. Vocês vão ver que a cor dele é branquinha. Existe uma quantidade ideal que a gente pode colocar em cada bolus justa óssea no Elancê. Cada bolus deve ter no máximo 0,2 ml. Você pode fazer vários bolus de 0,2 ml próximos, mas você não vai colocar mais que isso, tá bom? Então, eu estava fazendo aí uma projeção do queixo e, claro, eu refinei depois no subcutâneo. Então, tem um vídeo eu fazendo a projeção justa óssea, tá? Que é o primeiro vídeo. Conseguiu passar o primeiro vídeo? Passou. E o segundo vídeo eu estou complementando, ou seja, eu estou refinando com o Elancê no subcutâneo, ou seja, eu projetei a face dela na região do queixo, tá? E eu refinei no subcutâneo. A gente faz muito isso com o ácido hialurônico, né? Só que aí, no ácido hialurônico eu vou ganhar volume, mas eu não vou ganhar o bioestímulo de colágeno como eu ganho com o bioestimulador. Então eu consigo fazer essas definições com o Elancê. E, para vocês entenderem o próximo vídeo, no próximo slide,
vocês vão ver que a cânula do Elancê, quando eu estou com cânula no Elancê fazendo o bioestímulo de colágeno, olha, observem bem essa primeira imagem aqui. Passa para o próximo slide. Próximo slide? Esse aqui, ó. Quando eu estou fazendo a retroinjeção, vai aparecer bem devagarzinho e vai aproximar bem a imagem para vocês verem que cada retroinjeção ela é muito pequena, é muito pouco produto que você injeta no local, tá? Então você vê uma quantidade bem pequena de produto, não é 0,2 ml como na maioria dos outros bioestimuladores. A gente vai, ó, entrando de novo e vai a 2, 3 tracinhos ali, que equivale a 2 unidades cada tracinho, quando você pensa na seringa de Botox, tá? Então, é bem diferente. Um outro ponto que eu trabalho muito com o Elancê é no outro vídeo, para poder levantar a sobrancelha, tá? A gente pode trabalhar com o Elancê no subcutâneo, nessa região aqui da sobrancelha, para dar um bioestímulo e melhorar essa queda da cauda de sobrancelha. E também justa ósseo, tá? No justa ósseo, você trabalha aqui nessa região do osso da órbita e você consegue estruturar, dar uma leve elevada, segurada nessa queda também de pálpebra. E claro, gente, quando eu trabalho nessa região, a gente tem que ter mais feeling para os cuidados, né? Então eu pego uma seringa, uma agulha nova, né? Para mim poder fazer a aspiração, porque eu tenho, se a seringa a agulha está vazia, o êmbolo dela está vazio, fica mais fácil de eu observar se vai ter um refluxo. Aspiro ali meus 30 segundinhos com mais segurança do que com 20, e aí eu coloco ali apenas 2 tracinhos, que equivale a 0,05 de produto para mim poder realmente ter essa elevação. E logo que eu tirar a agulha, eu já acomodo o produto ali que eu lancei, tá bom? Lembrando que essa é uma dica boa que muita gente não faz, de trocar a agulha toda vez que vai aspirar. O Elancê, como ele é um produto pesado, eu super aconselho trocar a agulha quando você vai fazer justa ósseo, porque quando tem um refluxo, né, positivo, a gente visualiza. Se você tiver com a agulha cheia de produto, talvez você não tenha esse refluxo, né? Então é interessante por questão de segurança, tá? Eu sei que gasta mais produto, mas é mais interessante nessa questão. Próximo slide, você vai ver o resultado da paciente um dia após somente, tá? Paciente sem edema, com contornos melhores, o rosto também ficou mais fino. Precisava de mais produto, gente? Precisava. Se ela quisesse estruturar mais, a gente teria estruturado, tá? Essa paciente também fez fios no dia, tá? Pode ser feito no mesmo dia, porque são materiais biocompatíveis, tá bom? Enfim, sobre o Elancê seria isso para vocês entenderem. Agora eu vou falar um pouquinho do Harmonica, que seria o próximo slide, tá, gente? O Harmonica é um produto que, dos bioestimuladores que foram lançados, eu acho que foi o último que foi lançado. E ele é um produto muito bom também, tá? Ele vem com o mesmo objetivo do Elancê, bioestimular e volumizar. Só que enquanto o Elancê é feito de carboximetilcelulose e PCL, que é a policaprolactona, o Harmonica é feito de hidroxiapatita de cálcio e ácido hialurônico. Se tem ácido hialurônico, produz volume. Então, a seringa também, ela é uma seringa, não é um produto que você vai ter que preparar para poder utilizar, ele vem igual o Elancê, uma seringa, é um produto também que vem branco, igual a seringa que está aqui, branco, ele não é transparente igual o ácido hialurônico, até porque o ácido hialurônico misturado com a hidroxiapatita fica branquinho, né? E a seringa tem 1,25 ml, é uma caixinha que vem 2 seringas de Harmonica. Esse produto, ele normalmente, ele é indicado para ser utilizado nessa região lateral da face, ó. Teoricamente falando, a indicação do produto é só, eu falo muito da gente trabalhar F invertido, né? Porque dá o lift na face. No Harmonica, teoricamente, ele é só uma letra C, é daqui do ângulo até aqui no zigomático. Então, você não trabalha mais que essa região. E você, de imediato, trabalha ele no subcutâneo, pode trabalhar ele também em justa ósseo para estruturar e no subcutâneo para bioestimular e hidratar, porque se tem ácido também hidrata, tá bom? Você pode trabalhar ele das duas formas. Porém, ele tem mais limitações de área, ele não pode ser aplicado no queixo, não pode ser aplicado no sulco nasogeniano, nem no nariz, nem em pálpebra, nem em fronte e nem em têmpora.
Tem pessoas que aplicam, tem profissionais? Tem. Depois que você vai pegando mais mão com o produto, você vai pegando mais prática, você acaba, né, trabalhando em outras áreas. Mas não é a recomendação do produto se você for observar, tá bom? Então, é um produto que 70% de concentração de ácido hialurônico e 30% de hidroxapatita. Igual eu lancei, 70 de carboximetil de celulose e 30 de policaprolactona, né? Então, são dois produtos que veio aí para diferenciar os bioestimuladores, com o objetivo também de volumização, porque nós precisamos de volumização no ponto correto. Então, cada paciente a gente vai saber trabalhar de forma diferente, tá bom? Próximo slide, passa por favor, próximo slide. Vocês conseguem ver aí a área de aplicação que tem indicação. É como se fosse uma letra C, né? Então vai ser zigomático, aqui nessa região na frente do tragus e ângulo de mandíbula. E você consegue também ter o lifting, porém não tem indicação de têmpora, que é uma região que também que ajuda a ter lift, né? Então você teria que fazer um preenchimento ali nessa região com ácido hialurônico, tá? Então essa é a recomendação do produto. A forma de aplicação pode ser justa óssea, e aí a gente vai trabalhar com a agulha, ou subcutâneo, e aí a gente vai trabalhar com a cânula, tá bom? Próximo slide, por favor. Você consegue ver essa parte vermelha aí, que tem aqui nessa região do risório e na região aqui do mento, não tem indicação de aplicação, então a gente tem que entender que a gente não pode aplicar nessas áreas, tá bom? Mas vai ter o lifting conforme o objetivo que todos desejam. Então, basicamente, pode ir passando aí, que vai aparecendo os desenhozinhos ali, das áreas que não tem recomendação. São essas, lábios também não tem recomendação, nem pálpebras, nem nariz, nem temporal, nem fronte e nem queixo. Então, essas áreas, nenhuma a gente tem indicação. Mas não deixa de ser um produto bom para a área indicada, se você quiser ganhar volume, tá, pessoal? Qual o legal que eu acho desse produto em relação aos outros? Como ele tem ácido hialurônico, se você achar que ficou volumizado, você pode aplicar um hialuronidase, que a parte de ácido hialurônico vai embora e fica ali só a hidroxapatita, né? Coisa que no Elancê a gente não consegue isso. E também não precisa ficar fazendo massagens pós o procedimento. A gente acomoda ali na hora que faz e a paciente vai pronta para casa. Contraindicações seriam as mesmas contraindicações dos outros bioestimuladores, né? Normalmente lactantes, gestantes não podem realmente fazer procedimentos, doenças autoimunes também não podem, ele tem as menores de 18 anos e também não tem indicação, quando a pessoa tem algum machucado na área que vai aplicar também não tem essa indicação. Problema de cicatrização, a gente sabe que isso aí vai depender muito do tipo de paciente, tá bom? Os efeitos colaterais que a gente tem de imediato, que a gente sabe que pode ter mesmo, é o vermelhidão na região, é normal. Edema, porque vai ter um inchaço, a gente anestesia, a gente mexe naquela região entrando com a cânula ou com a agulha. Não tem como não ter, a pessoa ficar isenta de edema. Dor, porque pode ser, isso vai depender muito da sensibilidade de cada paciente, porque tem paciente que é muito sensível e sente dor até alguns dias após, tem paciente que não sente essa dor, tá? Sensibilidade alterada, nódulos, pode ser que aconteça, e aí a gente tem que fazer ali uma injeção de um corticoide, né? Que igual a gente falou sobre isso nas outras aulas sobre o estimulador. E por isso que pode acontecer uma coceirazinha que pode ser normal de acontecer ali, tá, gente? O vermelhidão, ele é normal, claro que não é para permanecer. E os benefícios são os benefícios que a gente tem em todos os bioestimuladores. A gente vai ter um ganho ali de lifting, né? Vai aparentar um lifting facial bem natural, de forma natural, mas vai ter essa aparência que levantou a face do paciente. Vai ter a melhora de estímulo de colágeno, ou seja, vai melhorar a flacidez do paciente. A gente consegue estruturar esse paciente já de forma imediata, porque como ele tem ácido hialurônico, é igual eu lancei, como ele tem a carboximetil de celulose, o resultado já é imediato. Claro, precisa dos 90 dias para ter esse bioestímulo de colágeno, precisa, mas o ácido dá esse benefício imediato, entendeu? As vantagens que proporcionam o efeito lift, e isso aí a grande maioria tem, nem que seja com 90 dias, tá? Ele é suscetível à hialuronidase. O que eu falei para vocês, se tiver um local que ficou mais volumizado, como você sabe que ele tem ácido hialurônico, e o ácido hialurônico é um produto que normalmente degrada com a hialuronidase, você pode naquela região aplicar a hialuronidase que vai degradar o ácido hialurônico e ficar só a hidroxapatita de cálcio. Então, nesse caso, vale super a pena. Ele tem essa vantagem em relação a todos os outros.
Efeitos colaterais, eles são reduzidos também. Promoção de formação de colágeno, que a gente já sabe, e ele é biocompatível e biodegradável. A durabilidade dele é em torno de 18 meses. Tá, joia? Como ele tem volumização, não é igual, por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio, quando ela é diluída e aplicada pura, ela tem indicação de 3 sessões, tá? Já esse que tem o ácido hialurônico, o Harmonicap no ácido hialurônico, você não precisa fazer as 3 sessões ali com intervalos de 30 ou 45 dias, tá joia, pessoal? Então tem essa grande vantagem. Os cuidados após a aplicação, evitar massagear, né? Enquanto os outros a gente tem que massagear, esse produto você não precisa massagear. Não é recomendado expor ao sol, que seja, a gente já sabe que qualquer procedimento que a gente faz que tenha ali a penetração de agulha não tem essa indicação, tá? E evitar ambientes quentes, que normalmente é indicado dormir com travesseiro alto, evitar atividade física ali por 2 dias, pelo menos, já é o suficiente para você ter ali um bom cuidado. Então, basicamente, gente, é isso sobre a Harmonicap. Como é que a gente está de tempo ali? Tá acabando. Tá acabando? Então, eu vou só falar, dar uma recapitulada aqui, porque o que acontece depois? Tem o AST-Fio. O AST-Fio, eu não preciso falar muito dele. A única coisa que eu vou falar para vocês terem, se forem utilizar esse produto, é o seguinte: ele é da mesma família do Sculptra e da mesma família do Eleva. É o PLLA e ele tem 150 mg de produto igual o Sculptra dentro do vidro. A diluição é a mesma do Sculptra para você estar utilizando. Então, só para falar para vocês sobre o produto que existe no mercado, do estímulo no colágeno, as recomendações são as mesmas do Sculptra ou do Eleva. Precisa de 3 sessões, daqueles intervalos das sessões. O resultado será com 90 dias também. E a diluição é igual ao vidro de 150 mg do PLLA, que seria o Sculptra. O Eleva também tem 150 mg e tem o de 210. Então, levem isso em consideração se vocês forem utilizar o AST-Fio. Camada, quantidade de injeção, a forma de desenhar no paciente, ou no rosto do paciente, para poder fazer o bioestímulo de colágeno. Os cuidados pós são todos da mesma forma. Então, assim, eu não vou falar tudo do AST-Fio, porque eu estaria repetindo figurinha aqui para falar dele, tá bom? É isso aí, a gente continua na semana que vem? Na próxima semana a gente continua. E não será mais sobre o estimulador, né? Já terminou isso aqui depois. O que eu quero falar para vocês? Se inscrevam lá no YouTube, tá? Em breve eu estarei lançando um curso e com certeza para quem estiver inscrito ali e foi ex-aluno, terão seus benefícios, tá? E sem contar que a gente vai estar tirando as lives do YouTube e também do Instagram. Então, se vocês estiverem inscritos, já aproveitar para assistir as lives, tá? Para aproveitar que elas estão lá. Então, se inscrevam e qualquer coisa, sabem onde me encontrar. É isso aí. E mandem perguntas também, né? Podem mandar perguntas. Até porque a gente vai começar a semana que vem de uma forma diferente, né? As lives. De uma forma que eu acho que vocês gostam mais. Já tem gente sabendo o que vai ter aqui? Já tem? O quê? Estão perguntando. Já quero meu curso de fios no nariz. Isso, vai ter fios no nariz. Vai ter curso de fios no nariz. E a gente está começando com o curso de fios no nariz, gente, por quê? Porque o maior medo da maioria dos meus alunos, desde quando eu comecei a dar aula, que foi em 2017, é fazer nariz. Pelas casuísticas que a gente vê muito de problemas, né, de intercorrências. E os fios são um produto muito seguro para você trabalhar e não ter a intercorrência que a gente mais tem, que é a necrose. Então, o curso vai ser de fios no nariz. Estamos pensando em fazer até uma prática para um Instagram privado ao vivo, mas isso aí a gente ainda não amadureceu a ideia, tá? Mas tem vários narizes já gravados, com fios de PDO, associados a fios de nylon, que são fios definitivos, também com fios de amarração também de PDO. Então, assim, eu trabalho com vários tamanhos de fios no curso. Vocês vão trabalhar com fios de 38 milímetros, que é o tamanho exato do nariz, com fios de 100 milímetros. Vamos amarrar a ponta nasal para ter a pontinha fina que todo mundo deseja, tá? Então, vamos trabalhar com fios de todas as formas no nariz. E vai ser um trabalho bem legal, porque a gente vai dar também aula online uma vez ao mês para estar aí sanando as dúvidas dos alunos, entendeu? Você vai ali, pratica no consultório, teve dúvida, vai poder estar tirando essa dúvida, sanando essa dúvida numa aula ao vivo, online, uma vez por mês. E sempre a gente vai estar acrescentando mais coisas aí no curso. Então fiquem de olho, que eu acho que vocês vão amar
esse curso. Vai ser um curso que eles vão praticamente ganhar uma mentoria. Praticamente ganhar uma mentoria. Olha, já tem 5 anos que a Janice fez meu nariz e está ótimo ainda. A Soraya fala. Soraya, isso mesmo, mudei com a Soraya no Contox e ela falou, amiga, meu nariz nunca mais voltou a ser como antes. E é isso, o fio segura por muito mais tempo do que o ácido hialurônico. E sem contar a segurança que a gente tem, né, no procedimento. E olha que o da Soraya não foi nem fio definitivo, foi fio de PDO de tração. Então vocês veem que segura realmente mais. E depois a gente pode estar estruturando esse nariz em outras sessões, tá, gente? Vocês vão gostar. Obrigada, viu, pela participação hoje. A live vai estar lá no Instagram daqui a pouquinho. Isso, a live. Hoje a gente já coloca lá no YouTube a live, tá? Assistam que vale a pena.